Boa noite, meus irmãos, confrades, na pessoa do nosso querido irmão Michel Vineski, presidente da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras. Dou boas-vindas a todos os irmãos, ao tempo em que agradeço imensamente a presença, especialmente ao nosso irmão Vasconcelos, nosso confrade Vasconcelos, que vai hoje nos presentear com as luzes de sua sabedoria. Eu vou pedir aqui, nesse momento, a gentileza do nosso confrade Denizar para nos conduzir no momento de introspecção para a abertura dos nossos trabalhos. Pode ser, confrade Denizar? Ativa o som. Ok, meu irmão. Um prazer, então. Boa noite a todos mais uma vez, meu querido irmão Vanderlei e o meu irmão Michael Vinetes, em nome dos quais eu saúdo a todos os demais irmãos presentes nessa live, e onde teremos a oportunidade, o privilégio de ouvirmos mais uma palestra, dessa vez proferida pelo nosso irmão ah, Vasconcelos, né? E tenho certeza que será uma palestra que vai enriquecer as nossas vidas, né? Uma palestra sobre filosofia, e que tenho certeza vai acrescentar muito ao nosso conhecimento. Rogamos ao grande arquiteto do universo que abençoe cada um de nós aqui presente, os nossos familiares e ao palestrante da noite, para que ele seja um instrumento nas mãos aí do grande arquiteto do universo para nos trazer ensinamentos nesta noite. É, Rogamos, então, a presença, né, do grande arquiteto do universo em nosso meio, mesmo que estejamos virtualmente apenas reunidos, né, em mente, em coração, afastados no espaço, mas unidos aqui através dessa live. Muito obrigado, meu irmão Vanderlei, pela deferência. Obrigado, confrade Denizar. Então, declaro aberto nossos trabalhos na noite de hoje, 3 de agosto de 2024, para o Conversas Filosóficas da Academia Maçônica de Letras de Rondônia. Vou fazer aqui uma breve introdução para a gente servir de parâmetro para nosso encontro de hoje. Bom, conversas filosóficas, como o próprio nome já diz, consiste justamente em conversar sobre temas que nos permitam melhorar, evoluir, sem discussões políticas partidárias e religiosas sectárias. A cada encontro, um convidado apresenta um tema de forma sucinta, sem a intenção de esgotar o assunto, destilando em doses homeopáticas seus conhecimentos. Como de costume, nós não teremos perguntas. Então, eu peço que os irmãos ouçam atentamente e, ao final da exposição, os irmãos podem contribuir com o tema abordado, em no máximo 3 minutos, e o nosso querido irmão Brandão vai nos auxiliar no sentido da gente controlar esse tempo. No nosso próximo encontro, seria dia 7 de setembro, sábado. Como o 7 de setembro nós temos uma atividade na Academia Virtual Brasileira de Letras, que é o primeiro sábado do mês de setembro, nós não teremos atividade. Então, nós faremos no dia 14 de setembro, ou seja, o sábado posterior. Então, no Conversas Filosóficas de hoje, nosso irmão Mário Vasconcelos vai discorrer sobre a lógica. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação. O irmão foi muito, o nosso confrade Vasconcelos foi muito sucinto no seu vasto currículo, então a gente vai trazer aqui de uma forma bem sucinta, né, para conhecermos um pouco o nosso irmão e confrade Mário Vasconcelos, que tem 53 anos, é casado com Márcia e pai de Sofia, e é natural de Recife, Pernambuco. Licenciado em Física e pós-graduado em Ensino de Ciências e em Ciências de Dados. Foi sargento controlador de tráfego aéreo por 6 anos, até 1995, quando prestou o concurso para a Receita Federal do Brasil e lá está há 29 anos. Ele é iniciado na Ordem Maçônica em 2007, tem vários artigos publicados e 2 livros sobre temas maçônicos. Nos últimos anos, ele tem tomado cada vez mais gosto pela pesquisa maçônica. Atualmente é membro da loja Valcomiro Buozzi, número 612, Oriente de São José dos Campos,
e da loja de pesquisa Quattro Coronati, número 333, do Oriente de São Paulo, ambas jurisdicionadas à GLESP. No Conversa Filosófica de hoje, nosso irmão e confrade Mário Vasconcelos vai discorrer sobre a lógica. Então, neste momento, eu passo a palavra ao nosso confrade irmão Mário Vasconcelos para que discorra sobre o tema de hoje. Muito obrigado, meu irmão Vanderlei. De pronto, agradeço o gentil convite do irmão e abrir essa oportunidade para batermos papo sobre esse tema que é tão atual, né, e ao mesmo tempo tão desconhecido de muita gente, né? Lidamos com a lógica diariamente e nem nos damos conta, e somos vítima dela e não nos damos conta, né? Contextualizando os irmãos, apesar da minha formação em física, eu resolvi há 8 anos atrás me aventurar no mundo do YouTube, né? E abri um canal chamado Universo Numérico, aonde meus trabalhos iniciais foram publicar um curso de raciocínio lógico para concurso, né? Abri uma janelinha aqui na minha frente, deixa eu ver aqui. Tá. Então, hoje nós temos lá nesse canal, já está disponível há alguns anos, um curso completo e gratuito de raciocínio lógico que contempla mais de 90% dos itens da maioria dos editais de concurso do Brasil, né? Com teoria e exercícios também, né? Se o irmão desejar e permitir, depois nos créditos dos vídeos, na descrição do vídeo, a gente deixa o link, né? E na sequência, depois que eu criei esse curso lá de lógica, de raciocínio lógico, eu comecei a querer colocar alguns conteúdos de física, que é a minha área de formação, né? E coloquei também algumas aulas de matemática básica, muito, muito básica mesmo, porque os alunos que estudam física geralmente têm muita dificuldade com a matemática básica, né? Mas faltou braços num determinado momento, eu comecei a dar aula em cursos presenciais, não consegui levar o projeto adiante, até porque era uma equipe, né? Era somente eu que era o cabo man, o editor de som, de vídeo, áudio. O irmão bem sabe como é isso, né, irmão Vanderlei? Então, faltou braços. E o canal ficou parado há um tempo. Há uns 3 ou 4 anos atrás, eu comecei num trabalho voluntário com a Fundação Dorina Nowil para Cegos, de edição de audiolivros. E eu comecei a narrar audiolivros para lá. E aí eu pensei em disponibilizar isso no canal que já existia. E aí o canal Universo Numérico ficou um pouco mais eclético em seu conteúdo, passou a ter também poesia, literatura e audiolivros. Convido os irmãos a visitarem quando desejarem. E vamos então à nossa apresentação, que vai servir de um modesto pontapé inicial para as nossas conversas. Vou pedir licença aos irmãos para começar a compartilhar a tela aqui. Os irmãos estão visualizando bem? Sim. Perfeito. Pois não, meus irmãos. Vamos falar de lógica. Inicialmente, seu conceito, né? O que seria a lógica? A lógica, meus irmãos, é a área da filosofia que estuda a validade de argumentos, basicamente, né? No seu nascedouro, ela veio com essa definição. Origina-se do termo logos, que quer dizer razão, nada mais coerente, né? E a lógica ela já era conhecida na China, na Índia, no mundo islâmico, centenas e centenas de anos antes de Cristo. Mas foi Aristóteles o primeiro que sistematizou o estudo da lógica. Ele foi o primeiro sistematizador. Tá? Então, ele criou as premissas, né? Ele criou e definiu premissas como premissas, conclusões como constituintes dos argumentos lógicos. Então, um argumento lógico, ele parte de algumas premissas e essas premissas levam a uma conclusão. Isso tudo com base no núcleo fundamental dos argumentos, que são as proposições lógicas. É a primeira coisa que a gente aprende quando a gente estuda raciocínio lógico, é o que são as proposições lógicas e os seus tipos, né? Então, o que seria uma proposição lógica? Proposição lógica é uma afirmação a qual podemos atribuir um valor falso ou verdadeiro. É uma afirmação. Então,
exemplo do que não é uma proposição lógica. Por exemplo, essa frase, saia já deste telhado. É uma frase impositiva, né? Imperativa. A gente não consegue atribuir um valor lógico verdadeiro nessa frase, né? Outro exemplo, né? A rua já está limpa? Questões, ou seja, frases interrogativas também não podem ser proposições lógicas, porque ela pode estar limpa, suja, mais ou menos, então você não tem um valor binário para essa frase, né? Um outro exemplo, existem vários, eu só selecionei 3 aqui pela agilidade do nosso bate-papo, né? Minha nossa, uma expressão exclamativa. Também não podemos atribuir um valor verdadeiro ou falso nessa proposição lógica. Agora vamos ver alguns exemplos do que é uma proposição lógica. Fernando Pessoa me mandou um e-mail. Improvável essa frase, né? Mas ela é uma proposição lógica porque podemos atribuir a ela um valor falso ou verdadeiro, né? 2 mais 5 igual a 89, é uma expressão matemática. Também podemos, no caso aí, o valor dessa proposição lógica é falso, né? 2 mais 5 é 7. Mário gosta de caranguejo. Pode ser verdadeiro ou falso. No caso aí é verdadeiro, viu, meus irmãos? Principalmente se tiver uma cervejinha junto. Gosto muito de caranguejo. Então, 3 exemplos básicos, existem outros, para a gente só ter uma noção do que é uma proposição lógica, né? E um argumento, meus irmãos, olha só, um argumento ele pode ser somente válido ou ele pode ser válido e sólido, né? O que seria um argumento válido? É quando é possível justificar adequadamente a conclusão através das premissas. Justificar logicamente através dos métodos de análise da lógica, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos do que é um argumento válido, não sólido, válido. Então, a premissa 1, ó, P1. Premissa 1. Todas as aranhas têm 12 pernas. Premissa 2. Todo ser humano é uma aranha. É uma proposição lógica. É verdadeira ela? Não, ela é falsa, né? Mas é uma premissa lógica. E agora, logo, né, a conclusão, todo ser humano tem 12 pernas, tá? A verificação lógica disso aqui a gente pode fazer de várias maneiras. Eu rapidamente selecionei aqui para os irmãos terem uma ideia do diagrama de Venn, que é o melhor para a gente analisar esse tipo de argumento. Olha só, todas as aranhas têm 12 pernas. Então, nós temos aqui o conjunto de todos os seres com 12 pernas. Forma um conjunto. É essa elipse amarela, né? Dentro dos seres com 12 pernas, todos, temos o grupo das aranhas. Então, ele tem que ficar, o círculo tem que ficar dentro do amarelo. E como na proposição 2 dizia que todo homem é uma aranha, então, nesse caso, ele fica aqui, ó, dentro do grupo das aranhas. É um argumento válido? Sim. Mas ele não é um argumento sólido, porque ele não representa a expressão da verdade, ou seja, uma das premissas não é verdadeira. Um argumento válido e sólido é aquele que, além de ser válido, possui premissas verdadeiras. Vamos a um exemplo. Premissa 1. Todo ser humano é mortal. Essa aqui é clássica, muita gente conhece, né? Todo ser humano é mortal. Premissa 2. Mário é um ser humano, né? Logo, quando tem o logo, em seguida já vem a conclusão. Mário é mortal. Todo ser humano é mortal, Mário é ser humano, Mário é mortal. Certo? Então, nas situações que nós lidamos no dia a dia, meus irmãos, nas redes sociais, no WhatsApp, né, Facebook, nós lidamos, nos defrontamos com muita frequência com argumentos até válidos. Mas quando eles são submetidos ao crivo da lógica, eles se mostram, eles carecem de solidez, eles não são argumentos sólidos, né? Eles se utilizam de uma coisa chamada falácia. São os argumentos que a gente chama de falaciosos, certo? Esse aqui, por exemplo, olha que interessante, esse é famoso também, ó. 3 premissas. Deus é amor, o amor é cego. Steve Wonder é cego, logo Steve Wonder é Deus, né? Então, são coisas assim, às vezes até com uma certa dose de humor, né, que a gente utiliza para demonstrar algumas incoerências, né? Então, o que seria uma falácia, meus irmãos? Uma falácia lógica, segundo o autor Irving Kopp,
seria um raciocínio que, apesar de inválido, ele é psicologicamente persuasivo. Ele se utiliza de artimanhas, que nós veremos, inclusive, no finalzinho da minha fala, um livro bem interessante, que explora as fragilidades psicológicas do seu interlocutor, tá? Ele é uma afirmação também que parece correta, mas que, quando examinada cuidadosamente, quando examinada pela técnica de análise da lógica, ele não é. Mais na frente nós vamos citar alguns exemplos, tá? Então, voltando um pouquinho para a história, né, um pouquinho antes de Aristóteles até, o nosso grande mestre Sócrates, ele combatia os sofistas, né, porque Sócrates defendia que a verdade era absoluta, enquanto que os sofistas, né, os mais famosos, eu citei 3 aqui, eles defendiam que a verdade era uma verdade relativa, né? E os sofistas, o que que eram naquela época? Eu faço um paralelo, mal comparando, é óbvio, com todo respeito aos nossos irmãos advogados, com a advocacia, porque na época eles eram contratados para defender pessoas em ações judiciais do Senado, né, em Atenas, eles iam para a tribuna para defender ideias. Então, eles dominavam a oratória, a gramática e a retórica, né? E, curiosamente, eu vi que a senha do nosso bate-papo hoje era Trivium. Achei até interessante, porque vamos falar do Trivium aqui, do Quadrivium, né? Na Idade Média, eles eram a base da formação do homem, né? Até recomendo, estava conversando com o irmão Vanderlei esses dias, assistir, recomendo fortemente, está gravado, o maravilhoso congresso sobre as 7 artes liberais que foi executado, né? Está aí disponível para os irmãos, depois o irmão Vanderlei pode comentar alguma coisa. Mas o que era o trivium, meus irmãos? Isso aqui, eu considero que a gente deveria expor e comentar e estudar junto aos nossos neófitos, desde o primeiro passo na nossa caminhada, dentro da fraternidade. Porque é a base, né? O trivium é a gramática, que é a palavra escrita, é a retórica, que é a palavra falada, é a arte de falar bem, de convencer, de cativar o público, né? E a dialética, que é a palavra pensada, que é a palavra junto com a lógica, a dialética, né? Então, na dialética, a gente faz uso de várias estruturas lógicas. E é importante a gente tomar ciência dessas estruturas para que nós não sejamos vítimas delas, né? E o quadrivium, aproveitando para falar, né? Aritmética, geometria, música, astronomia, aritmética, os números, a música, os números em movimento, geometria, as formas, astronomia, as formas em movimento. Mas não é o tema de hoje, vamos em frente. Aqui destacando só a dialética, que tem relação com o nosso assunto de hoje, né? Então, para que serve a lógica? A lógica serve para diversas coisas, né? Para verificar a adequada organização do nosso pensamento, para ajudar a pensar com maior rigor e disciplina, né? E ela nos protege da chamada persuasão irracional. Quando nós identificamos as falácias, nós conseguimos ver as intenções do nosso interlocutor, se são dignas ou se são escusas, né? Se estão ali usando de subterfúgio. Então, essa persuasão irracional ela se mostra em diversos campos, até mesmo na propaganda. A propaganda é muito comum, né, na arte do convencimento para que as pessoas comprem, né? Então, vamos falar de alguns exemplos de falácia aqui, né? Vamos lá. Então, nós temos a falácia, por exemplo, da generalização. Generalização, geralmente fruto de preconceito, viu, meus irmãos? Por exemplo, todo baiano é preguiçoso, todo carioca é malandro, né? Nós temos vários estereótipos que são criados e isso gera essa falácia da generalização. Outra falácia, eu vou fazer uma passando, não vou me aprofundar, né, para a gente poder bater um papo melhor sobre elas logo mais. Falácia da conclusão inadequada. Vejam bem, olha. Se chover, a rua fica molhada. Primeira premissa. A rua está molhada. Segunda premissa. Conclusão, choveu. Ela é uma conclusão inadequada porque N coisas diferentes podem ter ocorrido para a rua estar molhada, tá?
Então, se nós colocarmos isso aqui na linguagem da lógica, codificarmos isso aqui para a lógica, fizermos uma análise, nós vamos concluir que ela é válida, mas não é sólida, né? Vamos em frente. Falácia do apelo à ignorância. Papai Noel existe, pois não se pode provar o contrário, né? Aproveitando aqui, meus irmãos, uma afirmação científica, um dado científico, para ele ser encarado como científico, a gente tem que poder submetê-lo à prova. Não adianta, por exemplo, eu falar o seguinte, eu dizer assim, existem ETs em Plutão. É uma afirmação que não é científica, porque ela, na atual estado de desenvolvimento da nossa ciência, nós não conseguimos colocar à prova essa afirmação, né? Então, surge esse tipo de situação. A falácia do apelo à autoridade é muito comum. Doutor fulano de tal contesta a teoria da evolução de Darwin. Ele deve estar certo, pois ele é PhD em zoologia ou PhD em evolução, né? Então, a falácia do apelo à autoridade ocorre quando o argumento ele vem com a força de convencimento baseado ou na hierarquia de quem fala, e aí a pessoa tem que aceitar, né? Ou quando ou na capacitação daquela pessoa. Às vezes uma capacitação que ainda carece de comprovação de pedigree, digamos assim, né? Outra falácia muito comum, falácia ad hominem. Isso é muito comum nos dias atuais. Você ataca o mensageiro, você não ataca a mensagem. Então, olha só, ele não pode opinar sobre dependência. Ele bebe muito, né? É uma falácia porque essa conclusão ela não parte necessariamente da premissa, né? Ocorre isso muito também com grandes pensadores da humanidade. Às vezes, tenta-se desqualificar a mensagem de um filósofo, de um pensador, pela sua vida particular mal sucedida. Então, não vou acreditar em X, não, em fulano, porque ele batia na mulher, não, porque ele era um alcoólatra, né? Freud usava cocaína, coisas assim. Então, quando você ataca o mensageiro e não a mensagem, é um argumento ad hominem, tá? Temos também a falácia da falsa causa, que é quando a gente confunde uma coincidência com uma relação causa-efeito. Um exemplo que todo mundo ouve aqui, eu acho que desde criança, né? Manga com leite, né? Comeu manga com leite e teve um infarto. Eu é que não faço isso. Então, o cidadão aí tomou, né, uma coincidência, um fato que pode ter sido verdade, mas a relação causa-efeito está prejudicada e carece de comprovação. Isso também é uma falácia. Outra falácia da falsa dicotomia, muito comum hoje em dia nesse nosso ambiente polarizado, né? É o novo maniqueísmo. Ou você é uma coisa ou é outra, não existe meio termo, não existe tons de cinza. Então, João faltou ao serviço, deve estar dormindo ou doente. É uma conclusão falaciosa. N outras coisas podem ter ocorrido com João, tá? Falácia da falsa analogia, também é muito comum. Se Roberto nasceu pobre e venceu na vida, qualquer um pode vencer também, né? São analogias impróprias que você pode citar N exemplos, mas que não representam necessariamente a verdade. Mais um aqui, já encaminhando para finalizar, viu, meus irmãos? A falácia ad populum. OVNIs existem, pois muita gente já viu. Muita gente aceita esse argumento e se convence com base nisso, né? Mas não se questiona, já viu? Foi documentado? E as fontes? Quais eram as circunstâncias, né? Inclusive, existe um projeto Livro Azul nos Estados Unidos, Blue Book, que ele é um compilado de diversos avistamentos, né, de OVNIs. É bem interessante porque ele categoriza, inclusive, o grau de confiabilidade da testemunha, né? Então, meus irmãos, a lógica, ela nos ajuda na vida, né, nos ajuda a nós expressarmos nossas ideias, a sermos convincentes. Ela também tem aplicações na eletrônica, nas linguagens de programação. Todo aluno que começa a ciência da computação, ele tem a matéria de raciocínio lógico, né?
inteligência artificial, por consequência, né, no direito, nas tomadas de decisões e etc. Né? Eu recomendo aos irmãos, eu tenho esse livro que gosto muito dele, estou precisando fazer uma segunda leitura já dele, Pensamento Crítico, o Poder da Lógica e da Argumentação. Ele possui 47 falácias no final dele, né? É um apêndice, mas na verdade esse livro tem um valor enorme, tem um conteúdo excelente. E, né, para quem pretender exercer a função de novo sofista para os novos sofistas, temos essa pérola do grande Arthur Schopenhauer. Olha só que curioso, 38 estratégias para vencer qualquer debate sem ter razão. Sem ter razão, é a arte de ter razão. Schopenhauer, ele é um pouco, como é que se diz, até irônico ao escrever esse livro, né? Porque um grande filósofo, eu acho que o objetivo dele foi expor essas 38 estratégias. É claro, né? Nós nos pautamos pela ética, né? E pela ética nós não devemos usar isso para convencer, para ter razão. Nós buscamos a verdade, né? Mas é muito importante a gente tomar contato com essas estratégias para que nós não sejamos vítimas de argumentos falaciosos. São várias estratégias. Eu só selecionei algumas só para os irmãos tomarem contato. Que coisa interessante. Aqui ele joga abaixo mesmo, viu? Olha só as estratégias. Generalize as informações do seu oponente, confunda a argumentação, use as premissas do seu oponente contra ele, mude as palavras do seu oponente para confundi-lo, faça o oponente concordar de forma indireta, desestabilize o seu oponente, ele apela até para o lado psicológico, né? E tem vários, provoque o oponente, ganhe a simpatia da audiência, ridicularize o adversário e, curioso, a última delas, olha que interessante, como último recurso, parta para o ataque pessoal. Ou seja, argumentos ad hominem aí, né, na veia. Bom, meus irmãos, para dar o nosso pontapé inicial, era essa colaboração que eu tinha a passar para os irmãos. Né? Volto a convidá-los a visitar o canal Universo Numérico. Tem 265 vídeos lá, entre raciocínio lógico, matemática, física, e audiolivros e poemas, e etc. Fiquem à vontade para nos dar o prazer da vossa presença lá, tá bom? Eu deixo meu e-mail aqui de contato, e a todos aí estou à disposição. Mais uma vez, o meu muito obrigado pela atenção dos irmãos e vamos em frente. Muito obrigado, confrade Mário Vasconcelos, por você ter trazido essa pérola para a nossa conversa filosófica de hoje. Vou pedir para você tomar uma água, descansar um pouquinho aí, respirar, que daqui a pouco nós vamos para a interação com os demais irmãos. Os irmãos devem ter percebido aqui a ausência do nosso confrade e eminente acadêmico Luiz Altônio. Ele está numa cerimônia no interior aqui do estado, e ele é o irmão que nos auxilia aqui fortemente, né? Inclusive faz a apresentação dos expositores, os irmãos fazem a exposição, faz a entrega virtual do certificado, e aí, como ele não está presente, eu vou fazer aqui a entrega virtual do certificado, do diploma, tá? Enquanto o nosso confrade Mário Vasconcelos se recompõe aí. Eu vou fazer aqui. E os irmãos já vão se preparando aí, que daqui a pouco nós vamos ter um momento de interação, tá? Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim, meu irmão. Então vamos lá. A Academia Maçônica de Letras de Rondônia outorga o presente diploma de mérito ao irmão Mário Vasconcelos, em reconhecimento à sua notável contribuição no Conversas Filosóficas com o tema Lógica. Porto Velho, 3 de agosto de 2024. Assina Vanderlei Coelho dos Santos, presidente, esse que vos fala, e Paulo Luciano Bastos Botelho, diretor secretário. Muito obrigado, meu irmão. Daqui a pouco estará nas suas mãos. Irmão Brandão, você já está a postos aí para começar o nosso momento de interação?
Tá com alfanje na mão ele, hein? Sim, Eita, mano, tô peraí. aqui. Deixa eu fazer a entrega virtual aqui do certificado. Só um instante. Minuto só. Pronto, entregue virtualmente em tela e entregue virtualmente pelo WhatsApp. Bom, como nós Obrigado, meu irmão. dissemos no começo de nossa exposição aqui sobre o Conversas Filosóficas, nós não temos perguntas propriamente ditas, nós temos a interação. Qual é a ideia? A ideia é que os irmãos se manifestem por no máximo 3 minutos, e aí o nosso confrade Mário Vasconcelos terá 1 minuto para fazer aí uma contraposição, caso queira, perfeito? Então, eu peço para que os nossos irmãos que estejam presentes, caso queira fazer algum complemento, discordar de forma fraternal, né, sem denegrir a imagem ou a pessoa do irmão Mário Vasconcelos, podem ficar à vontade. Os que não souberem utilizar o recurso de levantar a mão, Deu certo? Deixa eu ver como é que ficou. pode fazê-lo agora, nesse exato momento. Eu preciso baixar, eu não quero gravar. Bom, se não tiver nenhum irmão que queira... Opa, já começou. Irmão José Eduardo, podeis fazer uso da palavra. Boa noite, meus irmãos. Obrigado, meu irmão Vanderlei. É provocativa, né, essa apresentação do nosso irmão, né? Eu queria saber do irmão se a ética, se esse tema que ele trouxe, né, sobre a... Oh, meu Deus, estou com gagueira mental aqui sobre a lógica. Sobre a lógica, se ela é temporal ou ela é atemporal. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Muito irmão José obrigado, Eduardo, meu pela irmão. participação. Bom, Muito Mário obrigado, Vasconcelos, irmão José Eduardo. podeis falar. Ela é atemporal, meu irmão. Até os conteúdos que estão lá no site é muito bom por isso, porque falando sobre concursos públicos, por exemplo, né? Aquele material, aquele conteúdo, ele não muda. Assim como a matemática financeira, ele é atemporal, né? A lógica aristotélica, né? Ela é milenar e até hoje ela é estudada, né? Essa serve de base e fundamento para o raciocínio lógico e os silogismos estudados criados pelo Aristóteles são usados na eletrônica, na criação de dispositivos, diodos, dispositivos lógicos, ou mesmo no fluxograma para computação, né? Que antes de fazer o programador faz um algoritmo, um fluxograma. Então, ela é atemporal, meu irmão. Muito obrigado. Se me permite, meu irmão, continuar a provocação aqui, Vanderlei. Você ainda tem tempo ainda. Ah, perfeito. Não, porque eu vejo o seguinte, né? O que está ocorrendo no mundo moderno com esses novos softwares, né, de leitura e a pesquisa arqueológica, muitas verdades, muitas lógicas até então, elas estão sendo contestadas. Por isso a minha provocação, meu irmão. Muito obrigado, meu querido irmão José Eduardo, e obrigado, irmão Vasconcelos, por ter atendido a sua solicitação. Com a palavra, o nosso presidente da Academia Maçônica Virtual Brasileira de Letras, confrade Michel Vineski. Seu áudio está desligado. E isso é uma lógica, e é uma afirmativa verdadeira. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, confrade Mário, os irmãos que estão presentes. É que a gente está vivendo num mundo onde parece que a lógica se inverteu, né? Que, na verdade, os agressores se vitimizam, as vítimas são culpadas de agressões. Está acontecendo lá em Israel, está acontecendo na Venezuela, está em todo lugar. Então, hoje, muito mais do que, na verdade, o estudo de lógica, a gente está precisando estudar, na verdade, a maldade, não é? Nós não conseguimos mais entender. A internet está cheia de mentiras o tempo todo, e isso
nos faz cair em golpes e acreditar em coisas que são absolutamente ridículas. Então, eu não sei se uma palestra como o do irmão Mário agora nos ensina a tomar algumas cautelas, algumas precauções, nos ensina alguns caminhos para evitarmos isso. Mas parece que é muito difícil, a quantidade de pessoas contando mentiras e lógicas é muito maior que a nossa capacidade sequer de compreendê-las. Em todo caso, agradeço essa preciosa lição e vou reler muitas vezes ainda. Obrigado, Mário. Obrigado, Lele. Eu que agradeço, meu irmão. Eu agradeço a sua colaboração, sua presença valiosa. Realmente, né, analisando as suas palavras, eu assino embaixo, né? Mas essa questão das inverdades que circulam pela internet, elas são um desafio para nós, que somos formadores de opinião e livres pensadores, né? De cada vez mais sermos muito cuidadosos no repasse de informações. Primeiro, eu acho que aquelas 3 peneiras de Sócrates, que são maravilhosas, né? Se a informação é verdadeira, se é boa e se é útil. Passou nas 3 peneiras, beleza, compartilhe com seus irmãos. Mas eu acho que se essas peneiras forem usadas hoje em dia, acaba as redes sociais, viu, meu irmão? Porque tem muita gente usando peneira furada aí, viu? Mas a lógica, eu acho que ela realmente ela é atemporal. Ela não mudou, ela continua a mesma. Agora, o tema que o irmão comentou são outros aspectos, né? São distorções. E esse conhecimento mesmo dessas falácias é importante para isso, realmente. Para que a gente, para que nós nos defendamos dessas armadilhas argumentativas. Muito obrigado, meu irmão Michel. Obrigado, irmão Michel Vineski, confrade Michel Vineski. Meu irmão, me perdoe por não conseguir traduzir o seu nome. É Laszlo. Laszlo. Perfeito. Podeis fazer uso da palavra. Queridos irmãos, eu já, com bastante conhecimento do irmão Mário, aliás, ele que até me avisou dessa reunião, quero reiterar o que já escrevi aqui, agradecer essa apresentação bem enxuta e bem lógica, né, que foi, e fazer um comentário que, na realidade, a minha formação é de formação em engenharia eletrônica e, obviamente, eu posso dizer que a lógica foi a base para a criação dos computadores. Existe uma linguagem de lógica que é chamada matemática booleana, que é o que ajuda justamente a, a estabelecer as coisas verdadeiras, falsas, etc. E também lembrando que a linguagem binária, que é o fundamento dos computadores já há muito tempo atrás, né? Hoje a gente até esquece isso, é uma sequência de sims e nãos, ou seja, válido, não válido. Então, a lógica é uma coisa, embora tão antiga, que vem da Grécia antiga, etc., né? Provavelmente até já havia, provavelmente em outras civilizações, tais como a chinesa, eu tenho certeza, eu não tenho esse conhecimento, mas com certeza tinha, porque a gente sabe que havia muita coisa filosófica. Então, a lógica é o que realmente criou hoje, nos tempos modernos, é o recurso mais importante, inclusive é esse que nós que estamos usando. Então, a lógica é fundamental e tem que ser exercido da melhor maneira. Por isso, convém conhecer, entender e ter os muitos usos. Eu faço um pequeno lembrança que quando o irmão Mário falou sobre os exemplos das causas, né, quando você falou, é muito antiga de causa e efeito, aquele do investigador, do pesquisador que usa uma aranha, né? E que ele treina uma aranha quando ele fala pula aranha, ele anda aranha, ele começa a andar. Aí ele fala para a aranha, ele começa a andar. Aí ele vai tirando as pernas e vai falando anda aranha, a aranha anda, porém mancando. Quando tem a última perna, ele fala anda aranha, a aranha só pula. E quando arranca a última perna da aranha,
ele fala anda aranha, a aranha não anda. E aí ele tira as conclusões. A aranha sem pernas é surda. Então, esse aqui é exatamente o melhor exemplo que está numa piada velha, que é muito comum entre cientistas e pesquisadores, é como ser a falsa causa-efeito. Mas muito Essa, obrigado mais uma vez ao irmão Mário e a todos aqui presentes. Obrigado. muito obrigado pela presença, meu irmão Lázaro. Irmão Lázaro é um grande irmão e mestre, né, lá da loja Resurrection. A gente está sempre em contato, que eu sou um fã do rito São João. Ele tem mais de 50 anos de prática do rito, é uma fonte maravilhosa de conhecimento e um grande irmão. Muito obrigado, meu irmão, pela tua presença. Antes de passar a palavra para o nosso irmão Tarquínio, irmão Lázaro, qual é a origem do seu sobrenome? Húngaro. Húngaro. Laszlo em húngaro, se fosse traduzido, seria Ladislau. Eu nasci na Hungria, mas vim aqui há 67 anos atrás. Porém, quando me naturalizei, quando assumi a cidadania brasileira, eu não quis traduzir porque seria um inferno documental, porque sempre mostrar que o documento antigo é o mesmo do documento novo. Mas corresponde a Ladislau, que é Vlado, Vladislav, e Ladislav em outras línguas, principalmente a origem é eslava, mas é um nome muito comum na Hungria. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Com a palavra, o nosso irmão Tarquínio, membro da loja de São João, número 33, a loja da qual eu nasci e vi a luz. Obrigado, irmão Tarquínio, por sua presença. Podeis fazer uso da palavra. Boa noite, meu irmão Vanderlei. Boa noite a todos os meus irmãos. Uma satisfação enorme participar aqui com mentes tão brilhantes. Meu irmão Vasconcelos, muito obrigado pela apresentação de hoje, pela aula, né, de lógica. Eu que agradeço, meu irmão. Lembrando que eu já estou inscrito no seu canal, já deu o like antes de assistir naquele vídeo Aliens Entre Nós. Opa! Vou assistir. Quando sair daqui, já vou para lá. Maravilha. Quando você estava falando da lógica, eu lembrei de um princípio da lógica, que é o princípio da não contradição. Né? A proposição pode ser verdadeira ou falsa, mas não ao mesmo tempo. E eu fiquei pensando, eu falei, dá para a gente adaptar isso para utilizar na maçonaria, né? No comportamento do maçom. Né? Ele tem que ter um comportamento sempre verdadeiro e evitando o comportamento falso para que ele haja sempre dentro da sinceridade. Né? E, escutando isso também, me lembro da Jornada nas Estrelas, não sei se você assistiu, com certeza assistiu. Sim, né? sim. Do pensamento do Spock, o tempo todo conversando, né, com o Capitão Kirk, trazendo a sua percepção, né, que é diferente dos humanos, sempre baseada e pautada na lógica. Então, camarada, vendo a sua explanação de hoje, imagina como o conhecimento que está espalhado ao longo dos anos, pelo mundo todo, né, que, como o Vanderlei disse, em gotas homeopáticas, a maçonaria vai nos inoculando para que a gente se transforme. Então, essa aplicação da lógica deve ser uma constante na vida do estudante da nobre arte real. Certo? Eu agradeço muito e, como no início o Vanderlei falou, você era um controlador de voo, então, com certeza, você conhece o código, eu vou mandar um abraço aqui de Papa Whisky 8, Mike Victor. Um abraço. Opa! Livre decolagem, meu irmão. Muito obrigado pelas suas considerações muito pertinentes, meu irmão, muito pertinentes. Sim, sim, tem certas coisas que são binárias, né? Mas na complexidade da vida humana, a maioria delas não é. Mas tem certos caminhos que a gente tem que nos esforçar para estar ali, né? Na retidão. Muito obrigado, meu irmão. Tamo junto. Obrigado pela participação, irmão Tarquínio, com trema no U e tudo. Não pode tirar a trema do U. Irmão Sandro, podeis fazer uso da palavra. Boa noite, meus irmãos. Muito obrigado, irmão Vanderlei, irmão Mário. Antes de mais nada, cumprimentos pela brilhante apresentação, pela fala. Eu sou filósofo de formação, então fiquei bastante sensibilizado com a precisão, com a sofisticação e com a sensibilidade da apresentação do irmão, a riqueza, os requintes de cuidado que o irmão teve com a sua apresentação. Então, só para fazer esse registro de agradecimento, um outro aspecto que eu gostaria de levantar, se o irmão depois quiser comentar,
As três grandes áreas, né, iniciais da filosofia são justamente a lógica, né, a física, né, e a ética. Quando nós falamos de lógica, e o irmão colocou ali uma questão bastante interessante, né, para nós ficarmos aqui na órbita, por exemplo, dos extraterrestres, né? Quando nós falamos assim, extraterrestres não existem, porque nós não temos nenhuma comprovação efetiva de que eles existem, né? Mas nós também, logicamente, não podemos afirmar que eles não existem, né? Isso é uma pergunta, Exato. né? Se é possível fazer esta mesma afirmação também sem incorrer em nenhuma falácia, né? Qualquer que seja a falácia. Porque às vezes nós nos preocupamos muito numa leitura positiva, né? Se eu não posso dizer que existem, então eles não existem. Mas será que eu não deveria submeter também a um exame lógico, profundo, radical, criterioso, também a potencial afirmação negativa? Então, né? Então essa é uma questão que me parece bastante interessante. Outro aspecto que eu acho importante também trazer aqui, irmão, só para finalizar, colegas todos, irmãos todos, é a questão do, por exemplo, do cuidado que nós temos que ter também na precisão dos conceitos, já que isso é o tema da filosofia. Significa dizer o seguinte, quando eu digo assim, OVNIs não existem porque nós não temos nenhuma demonstração efetiva, cabal, nenhuma prova científica da sua existência. Então, nós não podemos afirmar que eles existem. Eles existem. Mas quando nós falamos OVNIs, do que é que nós estamos falando? De objetos voadores não identificados. Aí a pergunta é essa: objetos voadores não identificados existem? Sim, eles existem. O próprio projeto Livro Azul, que examinou milhares de casos, tem 750 e poucos casos que ele definiu, olha, isso não é identificado, isso não tem uma explicação. Agora, por que a precisão conceitual? Porque OVNIs não têm relação necessariamente direta com extraterrestres, por exemplo, né? Então, Perfeito. dizer que OVNIs, falar de OVNIs é diferente de falar de extraterrestres, porque objetos voadores não identificados são objetos voadores e que nós não conseguimos identificar. A origem, podem ser terrestres, pode ser o que seja, né? Podem ser, enfim, mas não tem necessariamente uma relação com extraterrestres. Então, só é uma observação que eu acho interessante, que às vezes nós usamos nos nossos argumentos conceitos sem refletir sobre eles, né? Muito obrigado, meu irmão. Então, cumprimentos mais uma vez. Obrigado, desculpem os excessos aqui. Ô, meu irmão, muito obrigado pela tua colaboração, vindo de um filósofo, né, profissional. Isso para mim é uma grande honra. Fico lisonjeado de saber que a apresentação foi de acordo, né? E as considerações do irmão foram perfeitas, perfeitas. Objetos voadores não identificados existem, lógico, né? Eu lembrei agora do nosso irmão, o irmão Thomas Henrique de Toledo Stella, que ele é professor da USP de História, ele é doutorando em Egiptologia, e ele tem um canal no YouTube chamado Farol de Alexandria, e ele já fez palestra para a loja 4 Coronati, lá no Palácio da Glesp, sobre a República, né? É um irmão que eu gosto muito de assistir os vídeos dele. Ele fala assim, olha, as pirâmides foram construídas pelos ETs, egípcios trabalhadores. Nada mais do que isso, né? Então, hoje em dia, acabou meu minuto já? Então, bom, era isso que eu queria para falar. Irmão Sandro, eu gostaria de lhe intimar a participar do Conversa Filosófica como expositor. Você aceita o desafio? Irmão Sandro, cadê você? O convite é honroso. Espero não decepcioná-los, mas eu aceito, Tá obviamente. bom. Você pode, por gentileza, Retroceder para filósofo, retroceder nem para tomar impulso, né? você pode Vamos colocar o lá, seu contato aqui no chat para me fazer contato com você depois? certamente. Tá bom, então eu Nada te mais apropriado, né, irmão Vanderlei? Um filósofo, Opa! poxa. Inclusive, vou chamar agora o irmão Cídio, que ele levantou a mão, que também é filósofo, e baixou a mão. Irmão Cídio, você me ouve aí? Sim, ouço. Boa noite a todos. Você ainda gostaria de fazer uso da palavra? Depois eu passo para o irmão Bel. Tá bom. Irmão, eu perguntaria da relação que o irmão teria para nos dizer entre a dialética e a lógica, irmão Mário. Eu também sou professor de filosofia, sou graduado e mestre em filosofia e mexo com ideias em torno da filosofia. Perfeito, meu irmão. Muito obrigado Basicamente isso.
Muito obrigado pela tua presença, principalmente. E minha área é física, tá, meu irmão? Eu sou um aprendiz esforçado da filosofia e da lógica. Mas o que eu entendo é que a lógica, ela é aquilo que eu consegui passar para vocês, espero que tenha conseguido passar para vocês hoje, né, dentro daqueles parâmetros. E a dialética, eu vejo como, eu vou dar meu conceito, né? Seria a lógica aplicada ao diálogo, a lógica aplicada à palavra, né? Que eu saiba, a construção dialética, ela pega uma tese e uma antítese, confronta as duas. Desse confronto nasce uma hipótese, né? Um novo conhecimento que vira uma tese e que segue esse ciclo mais para frente. Se eu tiver errado, eu agradeço até uma correção. Então, esse processo dialético, que foi isso que eu quis me referir, né? Então, a dialética do trivium, eu confesso para o irmão que eu não tenho uma profundidade para dizer exatamente o que era tratado naquela época, na Idade Média, né? Mas a minha concepção é essa, meu irmão. Espero ter acertado. Mas se não acertei, agradeço a sua correção. Posso dar sequência, irmão? Ainda tem Por tempo, favor. pode ser. O desafio que os gregos encontraram, primeiro formulado em Platão, é a ideia de como que a gente pensa o movimento, né? Então, como é que a gente pensa as transições das coisas se a gente vive uma realidade que se movimenta? E aí há duas respostas, né? A resposta dialética em Platão, ainda que a gente consegue encontrar um pouco disso em Heráclito, um pouco antes, e a resposta de Aristóteles. O fato que, ainda bem que, enquanto humanos, a gente conseguiu produzir as duas respostas, e não uma, seria sem graça. Tem uma certa direção pela lógica nas ciências exatas, sobretudo a partir do século XVIII, nas ciências físicas, mas a dialética tem a sua contribuição para essa ideia de compreender os fenômenos humanos em movimento. Obrigado. Perfeito, obrigado, meu irmão. Bom, eu vou passar a palavra agora para o irmão Délcio, depois para o nosso irmão Luciano Galina, e aí a gente vai partir para o encerramento oficial, mas vamos continuar ainda aqui. Irmão Délcio, podeis fazer uso da palavra. Boa noite a todos, os irmãos. Falo do Rio Grande do Sul. E boa noite ao irmão Mário Vasconcelos. Boa noite, meu irmão. Eu vou fazer uma afirmação, que não sei se é correta, mas pelo que eu entendi. O que define a lógica é a filosofia? E se for, quais são os parâmetros? E quem fez esses parâmetros? Eu diria, meu irmão, muito obrigado pela tua presença, pela tua consideração, viu? Eu diria, meu irmão, que a lógica, ela é um preparo para o filosofar, né? Porque tendo domínio das estruturas lógicas, como ela se presta a organizar o pensamento, a disciplinar o pensamento, eu acredito que ela é uma ferramenta fundamental para o filosofar, né? Talvez o nosso irmão, que é mais expert na área, filósofo mesmo, possa até ratificar ou não as minhas palavras, né? Seria até interessante. Mas eu acredito que ela nasceu ali naquele berço, né? naquela efervescência filosófica, e ela atualmente eu vejo como uma ferramenta muito boa para preparar a pessoa para os raciocínios filosóficos mais elaborados, mais complexos. É a minha visão, meu irmão. Obrigado. Porque tudo é filosófico. Tudo é filosófico, né? Obrigado. Ok, obrigado, meu irmão. Com a palavra, o nosso querido irmão Luciano Galina, que também fez a exposição no mês passado. Muito obrigado, meu irmão, por sua participação. Podeis fazer uso da palavra. Boa noite, meus irmãos. Rapidamente, não seria uma pergunta, é só duas considerações. A primeira é que, ao longo dos comentários dos irmãos aí, um irmão sugeriu que nós importássemos a lógica para a nossa conduta em nós, nosso em nós. É importante ressaltar que a lógica já faz parte
do corpo de conhecimento da maçonaria, no momento que a maçonaria estuda as 7 artes liberais, uma delas é a lógica, né? Dentro do tríplice, que são as 3 primeiras, é a gramática, por meio da qual a pessoa conhece a língua, a lógica, por meio da qual ela raciocina com a língua, e a retórica, por meio da qual ela argumenta, utilizando a lógica. E a outra consideração é que o curso de Universidade do Paraná, ela oferece um módulo de lógica, de lógica. Da parte de filosofia, é um curso que fica dentro da lógica, e é muito comum nos cursos de filosofia se abordar os pensadores filósofos, né, os filósofos do passado, enquanto que no curso da Uninter não se aborda o pensamento dos filósofos, mas a arte de filosofar, a arte e a técnica, né, por meio do estudo das falácias, das ferramentas lógicas, premissa, conclusão. Estuda-se um grande filósofo que produziu muito conhecimento dessa área, que é Saul Kripke, né? Então, eu queria deixar essa contribuição aí, parabenizar o irmão que apresentou. Muito boa exposição, irretocável, viu? Parabéns. Muito obrigado, meu irmão. Tenho um carinho muito grande pela Universidade do Paraná. A minha pós-graduação em ensino de ciências foi pela Universidade Técnica Federal do Paraná, UTFPR. Muito boa, por sinal, instituição. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado, irmão Galina, por ter participado. Bom, nós vamos partir agora para o encerramento. Antes, porém, eu gostaria de saber se o nosso irmão Ednilson gostaria de fazer uso da palavra para dar alguma mensagem da loja Luz e Conhecimento. Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. É só lembrá-los que o nosso encontro da manhã vai ser com o grupo Lives, onde nós teremos a palestra com o nosso irmão Cassiano Advita, grão-mestre Advita da Grande Loja do Distrito Federal, onde fará a palestra comparando a comparação dos ritos escocês, York e Shredder. Todos convidados. E que tenhamos um excelente final de semana. Obrigado, meu irmão Vanderlei. Obrigado, irmão Ednilson, por sua participação e por você sempre estar nos auxiliando aqui no nosso Conversas Filosóficas. Mais algum irmão deseja fazer uso da palavra? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Não. Irmão e confrade Mário Vasconcelos, por gentileza, suas considerações finais. Pode ficar à vontade, sem a interrupção de tempo. Muito obrigado, meu irmão. Foi um prazer participar, né? Foi a primeira vez, eu já assisti algumas e sempre uma conversa muito produtiva, muito bom estar entre irmãos, né? Conversando sobre isso que às vezes a gente não tem condição, às vezes, de conversar em loja, né? Dependendo do rito, a coisa é meio truncada, assim. Então, a atividade extra loja, que eclodiu na pandemia, foi, digamos assim, a fênix da nossa maçonaria, né? Ressurgiu das cinzas e só tem produzido muita coisa boa. Muito agradecido pelo convite, né? Foi maravilhoso e grato também pela presença dos irmãos, por terem dedicado o tempo, né, de suas famílias para estar aqui com a gente. Muito obrigado. Só agradecer, meu irmão. Muito obrigado. Muito obrigado, meu confrade, irmão Mário Vasconcelos, mais uma vez por sua participação, por ter dedicado o seu valioso tempo para estar conosco aqui. Realmente um Conversas Filosóficas memorável que, com certeza, a gente vai guardar todos os seus ensinamentos. Bom, vamos lá. O confrade Mário Vasconcelos citou um evento que nós organizamos aqui, que foi o Seminário sobre 7 Ciências ou Artes Liberais, que, aliás, foi o maior evento maçônico virtual de todos os tempos. Tão grandioso em termos de conteúdo quanto de participação, que nós tivemos que a grande loja aqui, a Glomaron, teve que ampliar a quantidade de irmãos para participação, porque a sala lotou, né? Então, a partir daquele momento, a Glomaron ampliou a quantidade de participantes. Foi um evento formidável, né, que com certeza entra para a história da maçonaria,
por ter sido um evento grandioso, né? E assim, eu lembro, não me recordo agora o nome do autor, mas ele dizia o seguinte, que não se ensina filosofia, se ensina a filosofar. E o que é filosofar? Filosofar é pensar. O problema é que pensar dá trabalho. E muitas vezes nós entregamos essa atividade para os outros. E é aí que mora o perigo. É nesse momento em que a gente não tem não é nem a capacidade de pensar, é a preguiça de pensar, e aí forma-se dois grupos de pessoas, os influenciadores e os influenciados. E os influenciadores, sabendo dessa dificuldade que nós temos de pensar por si próprio, acaba criando essas falácias, essas atividades retóricas de uma maneira negativa, porque a retórica em si ela não é ruim nem boa, é o indivíduo que faz mau uso dessa atividade. Então, quando a gente percebe, inclusive dentro da maçonaria, o que é um perigo danoso, porque aquilo que nos é prodigalizado de conhecimento da maçonaria, isso deveria passar ao longe. Enquanto nós percebemos dois grupos distintos que estão se degladiando no mundo profano e que essa contaminação ela adentra a maçonaria, isso é preocupante. Primeiro que a gente não vai discutir aqui quem está certo e quem está errado, porque, por incrível que pareça, o outro sempre vai achar que está certo e que o seu oponente está errado, mesmo que ele esteja certo. E aí a gente não consegue entrar nessa seara. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que a maçonaria, ela nos ensina a pensar. Ela não nos mostra a verdade, ela não traz uma verdade pronta, encaixotada. Ela nos mostra o caminho e cabe a cada um de nós buscar a nossa própria verdade. Então, meu querido irmão Mário Vasconcelos, mas muito obrigado por você ter trazido esse tema tão sensível, né? E assim, eu espero que os irmãos compreendam o Conversas Filosóficas, que a ideia é essa. A ideia é que o expositor não esgote o assunto em si, não que o Mário Sérgio e o Mário Vasconcelos e os demais irmãos que aqui passaram foram superficiais. A ideia não é essa. A ideia é que, eu sempre digo que para ser intenso não precisa ser extenso. Então, a ideia é incitar os irmãos, inclusive a pensar, trazer o contraditório de uma forma respeitosa, evidentemente, dentro da nossa fraternidade, e que a gente traga esse diálogo, essas conversas filosóficas, para que a gente saia daqui melhor do que quando nós entramos. Então, se nós conseguimos caminhar por esses caminhos, se a gente conseguir atingir esses objetivos, certamente nós estaremos muito satisfeitos com os resultados. Então, era isso que eu tinha para trazer para os irmãos. Muito obrigado pela participação de todos. E que Deus, o grande arquiteto do universo, nos abençoe, nos ilumine, nos guarde, nos proteja, que tenhamos todos um excelente final de semana junto com nossos familiares. Dito isso, eu declaro encerrado o Conversas Filosóficas de hoje, 3 de agosto de 2024. Eu vou encerrar aqui a gravação, mas nós vamos continuar aqui